Vou receber aqui o pastor Abraão Quadros, vem pra gente conversar um pouquinho. Ele que é pastor e mentor, seja bem-vindo, tudo bem? Pode sentar, fica à vontade aqui no nosso programa. Eu tava conversando com a Michele. Michele é pastora lá da tua igreja? Sim, de Ela Itaboraí. falou, olha, o pastor Abraão vai estar lá. Um abração pra ela. Um beijo, ela deve estar assistindo a gente aqui. Michele. Estamos com um assunto polêmico, né? Porque prosperidade e Bíblia, a gente tem muitos problemas aí, porque tem muita gente que, ao falar sobre esse assunto, torce um pouquinho o nariz. Então, vou te pôr no fogo hoje, hein, pastor? Tá preparado? Muito. Então, vamos lá. Primeiro, eu queria saber, né? O que a Bíblia realmente fala sobre a questão da prosperidade, de uma forma que a gente consiga entender e quem está assistindo também possa ir de uma forma mais tranquila aprender sobre isso. O que a Bíblia fala sobre prosperidade? Nós precisamos, primeiramente, eu quero agradecer pelo espaço concedido, pelo tema tão rico e às vezes polêmico, porque não é bem compreendido. Ou talvez algumas pessoas não conseguem acompanhar um tema de grande relevância e passa a informação de maneira que prejudica as pessoas ter acesso a essa grandeza que é a prosperidade. Deus, ele sempre, quando ele quer abençoar uma pessoa, ele prospera essa pessoa. Só que nós precisamos trazer, primeiro, uma desconstrução de uma mentalidade da demonização da prosperidade. Então, o que foi que ensinaram? Que vieram com aquela teoria da prosperidade, a busca da prosperidade, que focaram que somente prosperidade é dinheiro. E prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade é uma palavra que ela vai abranger várias áreas da sua vida, é um bem-estar. Eu conheço pessoas que têm dinheiro, mas não são prósperas. Nós sabemos que tem pessoas que, o século XVIII, por exemplo, havia pessoas que questionavam que o maior problema do índice de depressão era o acesso às pessoas que não tinham a uma vida financeira boa, que estava na escassez, na miséria. Porém, o século XXI veio desmascarando tudo isso, mostrando que mesmo a pessoa tendo dinheiro, ela não consegue ser próspera. Então existe o quê? Miserável morando em mansões e mendigo andando dentro de carros importados. Porque veio provando que prosperidade não é só dinheiro. Então a sua prosperidade, você primeiro encontra ela dentro de você. O seu bem-estar é uma realização completa. Você não pode encontrar a prosperidade, a realização, fora de si. Tem que encontrar primeiro dentro de si para que haja esse equilíbrio. Eu sempre digo nas minhas pregações que a priori de Deus não é dar dinheiro para o ser humano. Deus não tem essa prioridade. A prioridade de Deus é salvar. Então, quando Deus ele dá para o ser humano dinheiro, é porque ele já descobriu, tratando-se a prosperidade, só vamos tratar como se fosse dinheiro. Deus já descobriu que essa pessoa ela não tem apego, porque o maior inimigo de Deus não é o diabo. O diabo não tem pare para bater de frente com Deus. O maior inimigo de Deus, o concorrente de Deus, digamos assim, é o dinheiro. Se a pessoa não tem apego ao dinheiro, Deus agora começa a empoderar, enriquecer esta pessoa. O que diz em Isaías 60:22, que o homem pequeno, ele vai produzir por 1000 e um grupo vai valer por uma nação. Quem faz isso? Deus, que ele vai potencializar. Quando você vê Davi indo para o campo de batalha lutar contra Golias, ele não tinha capacidade nenhuma de vencer aquela guerra. Mas ele foi próspero, vencendo aquela batalha com as armas que Deus deu para ele. Então, primeiro, foi a crença que ele tinha essa capacidade em Deus e não em si mesmo, trouxe para ele aquela vitória. Para nós ter esse avanço na nossa vida e conquistar essa prosperidade, não temos que deixar Deus abaixo daquilo que nós queremos. Deus tem que estar acima de tudo. Aí vamos ter acesso à prosperidade e tirar desse ponto de vista tão banal que dizem que prosperidade é algo que não deveria ser buscado, que Deus não está interessado em te prosperar. Tá sim, desde que você reconheça que a sua prosperidade veio dele e que é ele que está acima de tudo, de todas as coisas. Ele prosperou. Por exemplo, Jacó, ele saiu da casa dos seus pais. Olha só, eu sempre uso esse termo, com a marmitex e um Gatorade. Não tinha nada. Quando ele foi para a casa do seu tio, nem o endereço da casa do tio ele tinha. Mas o que Jacó tinha? A bênção de Deus. O que faz Jacó ficar mais rico do que o seu tio foi a prosperidade que Deus liberou na vida dele lá na casa do seu pai. Sendo que essa prosperidade não era dele, era do seu irmão. Só que o seu irmão não acreditou. Então tudo aquilo que você rejeita
não permanece na sua vida. A falta do conhecimento leva à não aceitação. E a não aceitação tira o seu acesso. Então, a partir do momento em que essa pessoa entender que Deus, ele prospera sim, ele quer te abençoar sim, ele quer te enriquecer sim, como diz Salmo 110:2, domina no meio do teu inimigo, quer fazer você dominar. Mas para isso acontecer, você primeiro tem que entender que acima de qualquer bens, de qualquer conquista, está Deus na sua vida, e aí você vai ter acesso porque o próprio Deus ele vai te dar isso. A gente sabe também, né, que hoje a gente ouve bastante mentor, você como também mentor, né? Muitos coaches também falando sobre a lei da atração, né? Muitas pessoas falam, ai, olha, eu fiquei rico por conta da lei da atração. Mas aí aquela pessoa fez um curso e vendeu milhões de cursos. Então, o que prosperou ele? O pensamento dele já de prosperidade, ou ele se mover e fazer um trabalho acontecer e fazer aquilo gerar uma renda para ele. Porque tem muito disso, né? Muitas pessoas se iludem nesse sentido de que, tipo, olha, eu vou só pensar positivo e a coisa vai acontecer e eu vou ficar sentado no sofá e vai cair do céu. Então eu queria que você explicasse um pouquinho na tua mente de mentor como é que isso funciona. É um conjunto de coisas, você não tem como. A lei da atração, só desejos, declarações de palavras não muda a vida de ninguém sem atitudes. Eu acho que esse é o nosso maior conflito das pessoas aprenderem uma coisa. Eu tenho conhecimento, mas se eu não souber saber pegar esse conhecimento e aplicar, ele não serve de nada. O conhecimento, ele só tem valor quando eu repasso ele. Então, a pessoa fez um curso ou se submeteu a uma mentoria, recebeu informações, mas se você não souber passar essas informações ou aplicar na sua própria vida, ter disciplina. Por exemplo, Jacó era um rapaz que tinha a bênção de Deus na vida dele. Mas se ele não tivesse a proatividade, porque Deus não trabalha sozinho. Você vê que Samuel, quando ele chegou em Ebenezer, ele pegou uma pedra e disse bem assim, até aqui nos ajudou o Senhor. Quem me ajuda não faz tudo. Então tem uma parceria entre Deus e esta pessoa. Tu não pode mentalizar apenas e achar que os seus pensamentos vai trazer coisas boas. Vai mexer com a tua autoestima, vai te dar força para se levantar, vai te dar uma direção, sim. Mas se essa pessoa decidir ficar na cama deitada até meio-dia, sem fazer aquilo que é necessário ser feito para que aquilo que você pensa transforme-se em um casamento, ou seja, uma ação com o teu pensamento, de nada adianta mentalizar, pensar, focar, tem que ter uma atitude inicial. E hoje a gente vê, né, muita gente talentosa também, né, usando os seus dons, os seus talentos para poder gerar recursos e prosperar. Mas essas pessoas acabam muitas vezes errando aí no meio do caminho. Por que tanta gente, né, a maioria das pessoas, me incluo também nisso, em algum momento da vida a gente acaba errando financeiramente e não conseguindo usar os nossos dons e talentos da melhor forma para prosperar? Eu disse assim, existe erros ou aprendizado. Quando é erro, quando essa pessoa ela erra e ela não tem resiliência para recomeçar. Como foi dito no início da programação, que foi assim, uma abertura extraordinária. Quando você erra e esse erro te paralisa, te bloqueia, te impede de olhar para o cenário, isso é um erro. Mas quando este erro, por exemplo, Thomas Edison, gênio da lâmpada, 10 mil vezes. Então quando perguntaram para ele bem assim, pô, tu fracassou 10 mil vezes. Ele disse, não, descobri 10 mil formas de fazer diferente. Então, é erro quando você paralisa, te bloqueia. Uma pessoa, quando recebe um fracasso em uma empresa, nunca mais eu abro uma empresa porque eu fracassei. Mas se ele pegar aquele fracasso e entender que aquilo foi um aprendizado, ele vai voltar mais forte. Porque ele vai entender qual o caminho aonde ele não deve mais andar. Eu lancei um curso com o título Produzindo por 1000. E uma das coisas que nós aplicamos, o método que nós aplicamos para produzir por 1000, é que o teu corpo, o teu coração não pode estar onde o teu corpo está. Ou seja, o teu corpo no pasto, o teu coração no trono. O teu corpo tem que estar na casa de aluguel, mas o teu coração já tem que estar na casa própria. O teu corpo pode estar andando de bicicleta, mas o teu coração tem que estar no carro, já no carro teu. Então, o maior problema do fracasso é quando o teu coração está onde o teu corpo está. O teu coração tem que estar à frente
tem que estar acima do tempo, tem que estar além das coisas que estão acontecendo em sua volta. Não pode estar no mesmo ambiente. Nossa, muito legal isso que você falou. Nunca tinha parado para pensar dessa forma, porque às vezes a gente tá naquele lugar e a gente acha que ali é o fim, né? Sim. Ah, eu tô aqui nesse lugar, eu tô com esse montão de dívidas e eu não vou conseguir sair desse lugar. E aí o nosso coração acaba se contaminando por conta dessa mentalidade, por conta desse ambiente que a gente acaba colocando. Então, é muito legal. Por isso que os ambientes também são muito propícios para também levar a gente para o fracasso ou não, né? Então, acho que aquela premissa que as pessoas falam de andar com as pessoas que você tem vontade de estar, te inspiram, né? De inspiração, isso realmente é uma verdade. Agrega, porque a própria Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. As pessoas que estão em sua volta, ela vai determinar o tipo de lugar que você quer chegar. Você, às vezes, quer estar com pessoas, recebendo, às vezes, até conselhos e orientações, de pessoas que não construiu nada, que não chegou em lugar nenhum. O que essa pessoa tem para agregar na sua vida? Tem que ser seletivo. Você vê que Jesus, quando ele entrou no jardim de Getsêmani, entrou com 11. Mas na hora que ele foi falar algo que ele entendeu que os 11 não poderiam escutar, ele só chamou 3. Isso é seletividade, isso não é acepção de pessoas. Então eu preciso descobrir que tipo de pessoas eu preciso andar. Eu não tenho que deixar meus amigos me escolher. Eu tenho que escolher meus amigos. Porque eles vão dizer quem eu sou, aonde eu vou chegar. Isso não é interesse. Isso é uma seletividade que vai me levar aonde o meu coração já mapeou a chegar. Então, só voltando um pouquinho no tópico que eu estava falando, o corpo no pasto, o coração no trono, você vê que quando Samuel ele foi ungir a Davi, ele continuou no pasto. Só que o coração dele, a partir daquele momento, já não estava no pasto. O coração dele já estava no trono. Quando o teu coração está onde você quer chegar, ele arranca teu corpo de onde está. Ou seja, cria em você uma sensação de não aceitação. Eu sempre digo que o início de toda mudança é a revolta. Enquanto você não se revoltar com o que você está... eu reclamo do salário que eu ganho, mas tu não faz nada para mudar. Eu reclamo do ambiente que eu vivo, mas o teu comportamento é determinante para dizer que você aceitou aquele ambiente. Então, a revolta faz o que Gideão fez. Quando os medianitas vinham, ele começou a olhar e falou assim, não, eu não aceito mais medianitas botar as mãos na minha colheita. Eu prefiro sofrer no lagar, eu vou sofrer no lagar, que era o lugar de pisar uva, com dificuldades, mas os medianitas não vai mais pegar. E Deus achou o que nele? Diferenciado. Você vê que Deus quebrou protocolos. Quando o anjo chegou para ele e falou bem assim, ó, é você. Ele vai dizer, não pode, isso é quebra de protocolo. Eu sou o menor da minha casa e a minha família é a menor em Israel. Então por que Deus quebra o seu próprio protocolo, a sua lei, para levantar uma pessoa que é o menor? Porque Deus viu nele diferencial. Ele não aceitava a condição que estava. E sabe o que eu digo? Deus está muito ruim de parceiro. Muito ruim. Deus precisa de parceiro porque Deus, ele precisa que nós tenhamos essa visão do cenário de mudança, porque senão nós vamos ficar sempre vivendo mais do mesmo. E o brasileiro, a gente tem, infelizmente, essa falta de cultura. Eu acho que até o que falta, eu até sempre bato nessa tecla aqui, que eu acho que a educação financeira tinha que ser matéria de escola. Né? Eu acho que nós brasileiros, nós somos super mal educados financeiramente, então eu acho que isso faz com que a gente nos torne, né, adultos com problemas financeiros. Sim. Não é à toa que 70% da população hoje está endividada. Então, como a gente pode fazer isso, por exemplo, na nossa própria casa, instruir os nossos filhos a tentar mudar um pouquinho essa mentalidade, a tentar trazer essa educação financeira também para dentro da nossa casa e tentar mudar um pouco essa geração. A gente já vê, claro, que é uma geração muito mais inteligente do que a gente, Sim. Né? Mas também é uma geração... Evoluindo. É muito evoluída, mas também é uma geração que, se deixar, a Maria vai com as outras. Então, fica entre dois polos ali. Então, como é que a gente pode hoje instruir, começando pela nossa casa, começando por pequenas atitudes que a gente pode mover para ter uma educação financeira e para ter uma vida um pouco melhor financeiramente falando? Isso dá trabalho, né? Porque é uma coisa que começa da base e é por isso que talvez aqui no Brasil nós apanhamos tanto pela questão, quando alguém pensa diferente, vai apanhar. O judeu, ele tem essa cultura de ensinar os filhos a ser o melhor em
tudo que fazem. Em tudo. Porque a criança, ela tem ali um sentimento de absorver as informações muito mais rápido do que na fase já adulta. Então tudo começa ali no aprendizado. Só que tu não tem como dar algo que você não tem. Então tem que ser quebrado um protocolo eu vou citar aqui, mas não leva para o lado pejorativo, de maldição. Existem pessoas que vêm trazendo um nível de cultura, por exemplo, meu pai, ele é uma pessoa que ele era viciado em se endividar. E você pensa que não, as pessoas terminam pegando aquela cultura dos pais sem perceber e repetindo aqueles comportamentos. Até a pessoa identificar, porque tem pessoas que estão praticando esses erros e não consegue, não tem inteligência emocional para identificar que está repetindo um erro que o pai passou. É um padrão de repetição, um padrão de repetição. Então, a coragem de quebrar esse padrão é você identificar. Eu estou cometendo esse padrão porque o meu pai era assim, a minha mãe era assim. E isso foi transferido sem que você sinta, você vai sendo influenciado. Então, essa geração que nós estamos agora é uma geração muito forte, porque está tendo acesso e ajudas de ferramentas que gerações passadas não tiveram. Só que não podemos pegar essas ferramentas e usar de uma forma que não venha agregar em nós conhecimento, enriquecimento para trazer mudança para os nossos filhos, para os nossos netos. É a responsabilidade de você focar naquilo que você quer mudar. Se você tem um objetivo, você vai se desgastar por aquele ideal. Sabe o que eu me lembro? Quando nós iniciamos a igreja lá em Rio de Janeiro, há 10 anos atrás, nós temos 10 igrejas no Rio de Janeiro. E quando começamos há 10 anos atrás, eu morava dentro da igreja que nós não tínhamos recurso para alugar um apartamento. E pagava 10 mil reais de salário, 10 mil reais de aluguel pelo imóvel. E o dono do imóvel uma vez chegou para receber o valor de 10 mil e ele viu que eu estava morando dentro da igreja, a situação era bem precária. E ele olhou para mim assim e falou assim: Abrão, eu posso te falar uma coisa? Eu falei: pode. Ele falou assim: eu chego aqui para receber o dinheiro e às vezes eu fico tentando ter pena de você e eu não consigo. E eu falei para ele assim: Costa, por que tu não consegue ter pena de mim? Aí ele falou: vou dizer o porquê. Porque uma pessoa que se submete ao que você está se submetendo sabe aonde quer chegar. Ninguém passa pelo que você está passando se não souber onde quer chegar. Então, os pais, para instruir ou se desgastar, instruindo esse filho, ele tem que saber primeiro aonde ele quer chegar e aonde ele quer levar esse filho. Sim. Porque senão ele vai achar que isso é uma besteira, ele vai achar que isso é uma coisa que ele não precisa perder tempo e lá na frente sofre as consequências de ver um filho fracassando financeiramente, perdido, vivendo abaixo da média, porque ele não teve a responsabilidade de gastar tempo e às vezes não é nem em palavras, é com atitude. É a criança olhar a forma de ele se posicionar, dela se posicionar, da família se posicionar, vai mais absorver do que qualquer palavra. É a atitude então, né? Então as pequenas atitudes ali do dia a dia que vão moldar aí, né, essa nova geração. E o diálogo também, que é super, acho que não tenho o que falar, né? Super importante. Você sentar, não existe relacionamento explicar, sem isso. Né? E falar: olha, você tá anotando tudo que está comprando, né? Você quer guardar um dinheiro, então você tem que fazer isso, tem que deixar de gastar na cantina da escola. Acho que essas pequenas atitudes que vão gerando, né, esse um impacto. Adulto com um emocional mais forte e também financeiramente mais pronto também, né? Porque a gente vê hoje que, assim, é uma geração também que, se não for com 25 anos o cara não tiver milionário, parece que eu já estou fracassado. Mas é porque é uma geração que quer mais impressionar. Às vezes se consome algo ou compra alguma coisa, não é mais pela necessidade, é para impressionar. É para mostrar que tem, é para mostrar que pode. E assim, o ser está valendo mais do que, ou o ter está valendo mais do que o ser. E isso está realmente levando nós à pobreza intelectual, à pobreza de história. Tá pobre, porque tu não tem que fazer nada para impressionar ninguém. Eu preciso primeiro estar bem para depois passar aquilo que eu carrego para alguém. Então tudo isso se aprende, não é simplesmente sentando, conversando, é importante,
mas na vivência da observação, na análise de você aprender a escutar quem errou, por que errou, quais os erros que esta pessoa que está na minha frente cometeu que eu não posso cometer. E acima de tudo, se a pessoa não souber onde quer chegar, você vai passar um monte de informações e ela não vai conseguir aplicar. Tem que ter um mapa traçado, tem que saber aonde quer chegar. Acima de tudo, se não souber onde quer chegar, tu pode estar na faculdade, mas vai perder tempo lá. Eu acho que essa falta de propósito, falta do caminho, né? Tá, eu quero chegar em tal lugar. É muito sonha, assim, né? Eu vou estar daqui 5 anos? É que se sonha, né? Com muito e se contenta com pouco. Uhum. Você pergunta à pessoa, qual é o teu sonho? Você fica maravilhado, ele sonha com coisas que te dá inveja. Mas você se contenta com tanta coisa banal que como é que você que sonha com uma coisa, com algo tão majestoso, se contenta com tanta coisa pequena? Com tanta coisa fútil. Às vezes a pessoa tem um sonho, por exemplo, de fazer uma viagem. Aí você pergunta pra ela, mas você tem passaporte? Nem o passaporte ela tem ainda. Então, assim, eu quero ter um carro, mas você já foi atrás da sua carta? Não. Então, como é que, né, você vai ter as coisas, ou como é que Deus vai abrir caminhos para que você possa chegar no teu objetivo, no teu sonho, se você não faz nem o mínimo, nem o básico para chegar naquilo, né? Então, acho que a prosperidade, ela é muito mais do que você apenas ter dinheiro, como você falou, mas é você traçar os caminhos para você alcançar essa prosperidade, né? E eu acho que essa é a maior dificuldade das pessoas, é de entender como traçar esse caminho para chegar nessa prosperidade. Entender com responsabilidade que o que ele está vivendo hoje é o resultado de ontem, o que ele vai viver amanhã, o que ele está plantando hoje. Então, assim, eu vou bater nessa tecla. Onde você quer chegar daqui a 10 anos? O que você quer ser? Não adianta. Se for para viver aleatoriamente, as pessoas deixaram de ser intencional. Se canta sem intenção, se prega sem intenção, se fala sem intenção. Então você não consegue chegar em lugar nenhum. Você acorda pela manhã e se levanta apenas acordei. Mas qual é o teu objetivo? Tem 24 horas. Se você não viver de uma maneira intencional, vai gastar energia e não vai chegar em lugar nenhum. Isso é muito interessante também, né? A gratidão, né? De acordar, de estar vivo, de respirar, isso já é um motivo. E as pessoas falam, eu não tenho mais motivação, eu tô desmotivado, eu não tenho mais... Esses dias eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram e uma pessoa me perguntou bem assim, pastor, como é que faz para lidar com a solidão? A solidão é falta de rumo. E assim, eu não tô aqui, talvez seja isso chocante, quando você decidir ter um rumo na tua vida, tu não vai se sentir só. Porque o rumo que você traçou vai te dar energia de você levantar da cama, de você poder dizer assim, não, eu preciso lutar pelos meus objetivos. Toda pessoa que tem um rumo, ela não se sente só. Porque o seu rumo, ele vai ser a sua maior companhia. E você vai influenciar outras pessoas também a entender que a vida... Há 1 ano e pouco atrás, eu falando aqui de viver de forma intencional, eu tô no altar desde 12 anos de idade e não sentia uma dor de dente. Resultado, mais de 15 anos sem fazer um check-up e fui fazer uns exames. O médico olhou para mim e falou assim, você tá ruim demais, eu atendo pessoas aqui com o dobro da tua idade melhor do que tu. E ela começou a traçar, você tá pré-diabético, você tá com risco cardiovascular. E aí um bombardeio de informações que ela passou para mim, que eu pensei assim, caramba, eu saí desnorteado, totalmente desnorteado. E ela passou para mim o que eu tinha que fazer para mudar aquele quadro. E uma das coisas, ela falou assim, você precisa ir na academia, você precisa se exercitar. Eu te confesso que tem dia, eu não sei quem inventou a academia, ou raiva, você fica lá levantando peso. Mas assim, quando você é adulto, você não faz o que você gosta, você faz o que tem que ser feito. Então tem dia que eu falo, caramba, eu tenho que ir pra academia, eu tô cansado. Mas se eu não for, ela já falou, você vai infartar, você precisa se exercitar. Então no dia que a nossa geração aprender a deixar de fazer o que gosta e começar a fazer o que tem que ser feito, nós vamos ser mais ricos intelectualmente e esta riqueza vai trazer impacto fora de nós. Eu acho que o que a gente pode aprender de mais difícil é alinhar os nossos sonhos com aquilo que é o plano de Deus para nós, né? Eu acho que isso é uma coisa bem difícil de fazer, mas
Porque eu acho que se a gente conseguir alinhar isso, acho que a gente chegaria ali num padrão E se eu perfeito. falar para você que isto é o problema das pessoas não conseguirem avançar. Você vê que no livro de Ageu, Deus falou pro povo bem assim, ó. O problema de vocês não é dinheiro, não, que vocês ganham dinheiro. Mas o dinheiro que vocês ganham, vocês colocam em saquetel furado. Não é roupa. A roupa de vocês é de grife, mas não agasalha vocês. Por quê? Porque há uma discrepância entre o que eu construí para vocês e o que você está vivendo. Há um desalinhamento. Então, enquanto não tiver esse alinhamento entre o que Deus construiu e o que esta pessoa está vivendo, não vai conseguir ser feliz. Então, esse alinhamento, ele tem que ser prioridade. Eu tentar entender o que é que Deus quer para minha vida, alinhar o meu coração ao plano que Ele traçou para mim. Não existe felicidade para nenhum ser humano se não estiver submetido ao plano que Deus construiu para a vida dele. Muito bem. Olha, muito bacana esse bate-papo, aprendemos bastante aqui. Muito obrigada, pastor Abraão. Quero que você deixe os seus contatos para quem está nos assistindo. A gente tem uma audiência super grande aqui no Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro, né? Então, um beijo para os nossos cariocas, que eu tenho certeza que estão assistindo a gente. E eu quero que você deixe seus contatos, por favor. Olha, pode nos acompanhar aí pelo Instagram, @PRAbraãoQuadros, tanto Instagram como YouTube, Facebook. E aqui nós estamos para sempre transmitir, essas plataformas, nós estamos sempre transmitindo uma palavra de paz, uma palavra de bênção para a vida de todos aqueles que querem crescer, aprender e ser direcionado por Deus. Foi esse propósito que Ele nos levantou e nós vamos servir até o último dia de nossas vidas. Muito obrigado a vocês e pelo assunto aqui maravilhoso. Deus abençoe. Muito bom. Olha, então procure essa inteligência emocional e olha, tenho certeza que se você buscar a prosperidade da melhor forma, sem pensar que ela é apenas dinheiro, eu tenho certeza que você vai ser próspero em todas as áreas da sua vida.